Glórias a Deus, a paz do Senhor, queridos. Hoje é o 24º dia. Você está aí prosseguindo na dieta do amor. Você está aí se esforçando em resplandecer a luz do Senhor. Você está aí se esforçando em negar o ego. Isso é tremendo. O Senhor, Ele é bom, porque tem nos dado graça, amém? Hoje ainda no versículo 11 do capítulo 58 de Isaías, mais uma promessa, só para você se animar. Serás como um manancial, cujas águas nunca faltam. O Senhor é maravilhoso. Imagine, nas terras da Judéia, quem encontrava um manancial, meu Deus, encontrava vida, encontrava esperança, bênçãos, consolações, alegria. Toda nascente, até o dia de hoje, é apreciada pelo homem, é apreciada pelas nações. Quem tem nascentes é uma pessoa próspera, é uma pessoa rica. Eu quero falar de algo que eu conheço. Por quê? Sou paulistana e na cidade de São Paulo existe um manancial que corta toda a capital paulista e boa parte do interior de São Paulo, que é o rio Tietê. Você acredita que há mais de 100 anos atrás ele foi totalmente poluído? Mas antes disso, as águas dele eram cristalinas. Ele era um manancial para toda a cidade. Que cidade rica! Ter um manancial que corre por toda ela, que corta toda a cidade. Mas não, tristemente foi poluído e tornando-se um enorme esgoto ao céu aberto. Sim, particularmente, eu morava perto das margens do rio Tietê, não era muito longe. E eu penso, que maravilhoso seria ter um rio com águas cristalinas. Quantas milhões de pessoas poderiam ser beneficiadas por esse manancial? Quantas almas, quantas vidas, quantas famílias teriam esperanças, bênçãos, alegria, alimento, provisão? Mas não, poluído, esse manancial totalmente poluído. Já investiram mais de 3 bilhões de reais para tentar limpar essa poluição. Mas até hoje ele continua muito poluído. Incrivelmente e muito mais desastroso é eu, você, o homem justo, a mulher justa, que nasceu com o propósito de ser manancial. Uau! E de repente, esse manancial se contaminar com tanta perversidade, com tanto lixo, e essa fonte se tornar uma fonte poluída, uma fonte corrompida, como está escrito em Provérbios 25, versículo 26. Este homem, essa mulher, que era para ser um manancial, que poderia trazer esperança, saúde, provisão para milhões de famílias, por não vigiar, se contaminou, se tornou poluído, e aí não há mais vida. O estado da poluição, o estado da sujeira, o estado da podridão da alma. Você pode investir milhões, bilhões, dólares ou reais. Você pode fazer de tudo para se sentir vivo, mas não consegue, continuará poluído. A grande verdade que pode sarar um manancial, a grande verdade, quem pode sarar essas águas é o Calvário, é Cristo, é a cruz. Moisés, quando o povo encontrou as águas que eram amargas,
para que ela se tornasse doce e matasse a sede do povo, precisou jogar ali um madeiro. Algo que o Senhor já estava revelando para Moisés lá no Antigo Testamento. Hoje, se há esperança para todo manancial poluído, se há esperança para a cura das águas amargas, é o Calvário. É a cruz. Aleluia. Existe um caminho para a cura dessa fonte. Existe um caminho para a cura desse manancial. Oh, glória! Qual é o caminho? Arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados. Está escrito lá, em 1 João 3,9. Se confessarmos de verdade, se entendermos qual foi a fonte da poluição, se nós entregarmos de verdade o nosso coração ao Senhor, se nós deixarmos toda a injustiça, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Ele nos purifica. Ele é o filtro da purificação. O vigiar dos lábios também é o filtro da purificação de tudo que é poluído. Porque em Provérbios há tantos versículos que fala que o lábios pode ser uma fonte poluída, pode ser uma fonte de sujeira, uma fonte de morte, mas também pode ser uma fonte de vida. Como pode funcionar esse filtro para despoluir essa água suja? O louvor, a atitude de ações de graça. Salmo 50, 23. Louve, entre na presença dele, ele manifestará. Ele manifestará. Quando você entender que em todas as circunstâncias dos seus lábios precisa sair gratidão, ele manifestará esse filtro que milagrosamente nos fará fontes de água vivas. Aleluia. Porque Salmos 36, 9 fala isso. Que nós somos essas fontes de água viva. Essa fonte de água viva estará em nós. Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia menciona que a nossa boca pode trazer vida ou morte. Infelizmente, o rio Tietê, que era um manancial gigantesco, que é um manancial gigantesco, hoje ele só traz morte. Quantos que você conhece, falando espiritualmente, que é um manancial gigantesco, mas não produz vida, só produz morte? Quando essa boca abre e lá dentro existe tanta poluição, só se derrama morte. Esse manancial só produz insensatez, malícia, violência, tanta maldade, tanta destruição, tanta zombaria, tantas mentiras, tanto ódio. O que resume tudo isso? Manancial poluído. Quantos sarcasmos que humilha, que menospreza, que desvaloriza. O que significa tudo isso? Manancial poluído. Em Jeremias 2,13 está escrito: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm a água. Mas hoje, nós que estamos já nesse 24 dias, com o espelho da honestidade, enxergando a nós mesmos, temos um propósito de não se conformar com toda essa poluição. Poluição existe em vários sentidos. Aonde eu estou agora, existe uma poluição sonora. São tantos barulhos
tantos sons que vêm por causa da estrada onde estou. É assim. Cuidado com o seu caminho. Cuidado perder o foco por toda a poluição. Não podemos perder o foco. Não seja contaminado. Não seja você um que está poluído e contamine os outros. Você tem clamado pelo Santo Espírito. Você tem buscado o Senhor para que te leve mais além. Me canta. Além das nossas impossibilidades. Eu creio que Ele te responderá. Que Ele nos responderá. Ore fervorosamente. Tome posse de toda promessa bíblica. Oh, aleluia! Toda promessa bíblica, tome posse. Ele nos fará, essa é a promessa. Ele nos fará como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aleluia! E quando estiver faltando tudo para alguém, quando estiver faltando esperança, força, vigor, vida, que possa encontrarmos como um manancial de águas purificadas, de águas limpas, como Agar, que encontrou uma fonte no meio do seu deserto de dor, no meio do seu deserto que era o fim do desespero, e ela pôde salvar a vida do seu filho, porque ali encontrou uma fonte. Oh, Ismael não morreu, porque o Senhor, o anjo do Senhor, providenciou uma fonte. Muitos Ismaéis, muitas mulheres, muitas mães, muitos filhos, muito Ismael, pode hoje não morrer, se sermos fontes de águas purificadoras, fontes de águas limpas, fontes inesgotáveis do amor de Deus fluindo em nós, da vida de Deus fluindo em nós. Que venham as mães, que venham os filhos, todos que estão passando pelo deserto e encontrem em nós esse manancial, cujas águas nunca irão faltar. Aleluia! Nosso Deus é poderoso. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Eita, que Deus lindo! Ramassoure canta, que transforma pessoas, que transforma vidas, que transforma circunstâncias, que opera milagres, que purifica fontes, que traz de volta a vida. Esse é o nosso Deus. Através de você, podemos beneficiar milhões de pessoas, milhões de nações. As nações serão abençoadas através de nós. Oh, Xereme canta. Quando eu falo milhões de nações, cada família representa uma nação. Não estou só falando do efeito geográfico, eu não estou falando da terra, do globo terrestre, eu estou falando em todas as famílias. Cada família representa uma nação. Ai, Tcherecô, Manaia. Podemos beneficiar governos. Ai, tem mistério para você ser um manancial cujas águas nunca faltam. Espere isso como resultado desse tempo de entendimento de vida jejuada. Espere isso como resultado desse tempo de reflexão, de busca. Haverá uma despoluição, haverá uma limpeza, uma purificação de toda a sujeira da alma. Creia, não tenha dúvida, o sobrenatural irá manifestar. Você não está nesse propósito
para Deus mudar os problemas externos relacionados a outros. Não. Você está aqui no propósito para que Deus sare você. Eu estou nesse propósito para receber a minha cura. E depois que o manancial é sarado, todos os problemas externos decorrentes à poluição que antes existia serão solucionados. Depois que o manancial é sarado, todas as margens, tudo que está à margem será sarado. Primeiro o manancial, primeiro a fonte precisa ser sarada. Quantos aqui no nosso grupo são mananciais que ainda nunca foram encontrados, ou nunca foram reconhecidos, ou estão enterrados, fontes ainda não descobertas, mananciais ainda enterrados? Eu creio que este é o tempo que os famintos, que os sedentos encontrarão você, manancial. Alabassuriandai, porque você é fonte. É isso que o Senhor fala que nós somos, cujas águas nunca irão secar. Se comova com os necessitados, com os aflitos, com os milhões de pessoas que podem ser beneficiados, abençoados, ter esperança, receber consolação, no seu entendimento, no seu reconhecimento que você é manancial. Podemos estar aí, passando por cidades, fronteiras, como manancial. Eu prefiro passar como um manancial vivo e não morto. Eu prefiro passar como um manancial purificado e não poluído. Eu prefiro me deleitar na vontade de Deus e deixar Ele me transformar para o louvor da sua glória. O egoísmo não nos permite sarar. O egoísmo nos deixa tão cego. O egoísmo não nos permite ser piedosos, sarar os doentes, consolar os aflitos, ouvir o necessitado. O egoísmo nos deixa surdo, não nos deixa ouvir as vozes de quem agoniza em dores. O egoísmo nos faz orar orações mesquinhas, que não tem visão de igreja como única igreja que vai para o céu, que não tem visão que existe um céu e não terrenos, cercas, muros. É um céu, é uma cidade, a Nova Jerusalém, é um trono. O egoísmo é o pior lixo que polui manancial. Como é bom se livrar do ego. Nessa jornada gloriosa dos 40 dias, nessa guerra santa, é uma guerra santa. A minha oração, a sua oração, seja que Deus produza em nós entendimento e que essa palavra profética diária, essa palavra profética nos temas bíblicos produza resultado de capacitação, de preparação, de posicionamento, de cura, de avivamento, de ousadia, de determinação, para experimentarmos uma extraordinária colheita em 2021. Haverá uma manifestação de poder extraordinário. Ora, Machaia. E Deus trará para nós salvação de almas, de cidades, de famílias. Que os sedentos venham.
Eis aí, está se levantando, está sendo descobertos, está sendo despoluídos mananciais. E esses mananciais terão águas que nunca secarão, águas que produzirão vida e cura. No nome de Jesus. Hoje, eu convido você, fecha a porta do teu quarto e ora. E vai lá no profundo e enxerga tudo que está poluindo a sua alma. Entrega-se ao Senhor completamente. Ele tem solução. Ele pode despoluir. E isso não vai durar anos. Isso não vai durar tempos de pesquisas. Não. O Senhor pode te purificar, te lavar através do sangue de Jesus Cristo. Ele pode te redimir, te transformar num de repente. Que hoje haja purificação e entendimento. Você e eu nascemos para ser mananciais de águas vivas. E esse manancial nunca se secará. No nome de Jesus. Glórias a Deus. Que o Senhor esteja contigo nesse propósito. Até o final. Não desista. Ore até orar de verdade. Um grande beijo. Fica na paz.